Olá pessoal, tudo bem? E nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre duas notícias de carteiras de Bitcoin, então muito cuidado sobre isso e fazer duas análises de longo prazo, certo? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí o seu like para valorizar o trabalho, né? E se inscreva no canal para você ter mais notícias como essa. Então você tem aqui, eu vou falar sobre duas carteiras bem conhecidas. A primeira delas é a Blue Wallet, que anuncia, né, que seus serviços de Lightning, como o nó LND Hub, será desativado. O que significa isso, tá? Significa que somente o serviço de Lightning será desativado. A carteira que fica de forma on-chain, que a gente anota aquelas 12 palavras, vai continuar funcionando. Por quê? Esse LND Hub, isso fica na custódia da galera que gerencia o site LND Hub. E tinha muita gente hospedando, né, Bitcoin nesse site. Então, eles viram aquela vulnerabilidade e o risco de estar sustentando esse site, beleza? Aqui ele vai especificar o que é o LND Hub, né, que é um protocolo, né, que ajuda os usuários a se conectar a carteiras para fazer um Light Network. Se você não entende um pouquinho sobre isso, você pode pesquisar um pouco, mas eu posso falar também um pouco sobre a Lightning. A Lightning funciona em uma segunda camada do Bitcoin, que ele não necessariamente precisa passar ali, as transações precisam passar nos blocos, que eu já mostrei para vocês no mempool, né? Várias funciona a cadeia de blocos do Bitcoin, né? Então vai ser processada através daqueles blocos e aqueles blocos serão, né, organizados por um minerador, e o primeiro minerador que organizar os blocos será validado. Aqui na Lightning não, ele vai criar um canal com vários outros nós, e a partir desses nós, né, existe uma transação ali de forma mais rápida e instantânea. Para isso é necessário criar nó de validação, né, que ele chama aqui de LND Hub, né, que é um protocolo que ajuda o usuário a se conectar com carteiras para fazer, né, o uso da Lightning. Está dizendo o seguinte: o principal motivo da Blue Wallet encerrar seu nó de LND Hub, que a empresa passará a oferecer suporte apenas a soluções de autocustódia. O que significa que o wallet que utilizava, né, o serviço de Lightning não era uma carteira de sua autocustódia. Essa custódia era por conta dos desenvolvedores da Blue Wallet. Então, você tem que ter cuidado. Não é uma coisa que você deveria colocar muito dinheiro lá, porque esses bitcoins, né, Satoshi, que ficam lá de forma Lightning, não são seus de fato, tá? Fica desses desenvolvedores. Então, cuidado com isso, tá? Aqui ele avisa sobre isso, ó, a Blue Wallet pretende que isso torne suas operações com Bitcoin realizadas em sua carteira mais descentralizada, algo similar à BISC. Uma coisa que você pode fazer isso, eu não coloquei aqui nessa notícia, mas ele fala também que você pode continuar gerenciando aí, tiver um nó de validação, né? Você tiver um nó e tiver um canal aberto, você pode conectar a Blue Wallet da mesma forma. Então, o que vai ser apenas desativado vai ser esse canal aqui, ó, LND Hub, certo? Então, outra notícia aqui é importante também, porque também se refere à vulnerabilidade de carteira Bitcoin. O que ele fala aqui, ó? Falha crítica em carteira de Bitcoin expõe chaves privadas de usuários. Então você tem aqui, ó, o Edge, que é uma carteira até bem conhecida, tá? Recomenda a atualização do app, que era de criação de novas carteiras para transferência de fundos. Então você tem aqui, ó, notícia de 24 de fevereiro de 2023, agora recente. O que aconteceu, né? A carteira de criptomoeda Edge revelou no início dessa semana que um hacker conseguiu explorar uma vulnerabilidade crítica no aplicativo que lhe permitia descobrir as chaves privadas de alguns usuários e roubar os fundos. Então, muito cuidado, tá? Que você tem que utilizar para guardar seus fundos de forma segura. Você tem que utilizar uma hard wallet, tá? Eu comprei essa hard wallet recentemente e ela é bem simples de usar, tá? Suas chaves privadas ficam de forma offline. Essas chaves não ficam, né, armazenadas no seu computador, elas ficam armazenadas no dispositivo. Aqui eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Essa daqui é uma hard wallet conhecida como Ledger. Parece um pendrivezinho aqui, ó. Então você pode comprar uma dessa, é um pouquinho cara, né? Mas se você guarda bastante Bitcoin ou o tipo de criptomoeda, principalmente quem faz DeFi, né? É muito importante fazer isso, porque a gente utiliza a MetaMask, e a MetaMask ela é de forma totalmente online. Então, se você guardar essas chaves privadas
de forma online, né, como a MetaMask, o risco é muito grande. E essa carteira Hard Wallet, ela se conecta a MetaMask. Você pode ir lá na MetaMask, solicitar. É bem simples de você conectar. Você conecta lá de forma. Conectar Hard Wallet. Aí você vai lá, conecta, por exemplo, sua LED, se você tiver uma LED, ou outra carteira, né? E você consegue aí gerenciar seus fundos. E toda vez que você assinar uma transação, você vai precisar da autorização de forma física. Então, é uma camada de segurança muito boa para você. Outra forma também, se você não quiser expor sua chave pública, né? Porque a partir da sua chave pública, algumas pessoas não, você consegue, né, ali verificar a quantidade de bitcoins que você tem. Uma forma de você esconder isso é você conectar uma carteira que fica gerando novas chaves de públicas que você para você gerenciar esses fundos. Então, você gera uma nova, como por exemplo a carteira da Green Wallet, que eu já mostrei várias vezes aqui para quem acompanha o canal. Ela gera um novo endereço toda vez que você vai enviar Bitcoin para essa carteira. Então, você também consegue conectar essa carteira na Green Wallet. É isso que eu faço. Você cria uma carteira no aplicativo, no software da Ledger, e você restaura essa carteira, por exemplo, na Green Wallet de forma, né? Segue os passos, é bem simples também. Você conecta lá e faz a restauração. E a partir da Green Wallet você fica gerando ali novos endereços. E esses bitcoins vão para a mesma carteira que você criou da Ledger, certo? Então, feito essas duas considerações aqui sobre a hard wallet, né, segurança que você tem que ter com seus fundos, a gente vai agora dar uma olhadinha na perspectiva de longo prazo, certo? Então, eu gosto muito de olhar esse gráfico aqui, ó, como funciona esse gráfico. Aqui você tem em laranja o preço do Bitcoin, certo? Em laranja o preço do Bitcoin. E em vermelho você tem uma linha paralela a outras duas linhas. Como é que funcionam essas linhas? A gente chama isso de LTA, né? Mesmo, linha de tendência de alta, né? E a parte de cima formando o canal. Só que se você for para o gráfico, você não consegue fazer isso, por exemplo, no TradingView. Por quê? Esse gráfico aqui, ele funciona como escala log-log. Significa que tanto o preço está em escala logarítmica, quanto o tempo também está em escala logarítmica. Então, você consegue traçar essas linhas paralelas no preço. Se a gente der uma olhada aqui nessa linha vermelha, veja que o preço sempre teve, né, o fundo marcado nessa linha de tendência aqui, ó, vermelha. Então, se a gente der um zoom aqui, ó, veja que o preço foi exatamente nela. Ó, marcou aqui, né, esse fundo e o preço começou a subir. O que é interessante, né? Quem sabe a gente tem uma alta ali até por volta dos $50 mil até maio, junho. Se você assistiu os vídeos anteriores, você viu que a minha perspectiva é que o preço, né, tem uma altinha aí durante uns 6 meses para ele voltar à lateralidade de baixa. Outra coisa que eu quero mostrar aqui também é em relação ao TradingView. Se a gente olhar aqui, ó, você colocar BLX, né, no TradingView, você vai encontrar esse gráfico aqui, ó, de longo prazo, todo o histórico do Bitcoin. Veja que a gente não consegue colocar em um canal, né, essa primeira parte aqui do Bitcoin, porque a escala só está em escala logarítmica em relação ao preço, certo? Então, o que a gente tem essas linhas verticais aqui? Essa linha verde, ela indica o topo final do preço do Bitcoin. Essa linha amarela significa o final do bear market, o fundo do Bitcoin. E essa linha roxa aqui sinaliza o halving do Bitcoin. Então, sempre que a gente tem um ano de queda, né, 360 dias, a gente tem aí o período de bear market. E a partir do período de bear market, tem uma leve alta, certo? Uma leve alta aqui, ó, desse fundo até esse pequeno topo aqui, ó. Veja se vocês conseguem enxergar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar uma seta para a gente... Bom, vamos fazer assim, acho que dá para ver o meu mouse aqui, né? Ó, tem o topo. Teve o topo, agora o preço fica lateralizando. Então, ele fica lateralizando aqui, ó, durante 56 semanas, né? Passa o halving, né? E aí temos aí uma bull run. Se a gente analisar aqui, ó, também em relação a 2017, 2018, veja que teve o fundo, uma altazinha aqui de 6 meses, eu até marquei aqui, ó, e mais, né, em torno de 50, aqui já deu 66 semanas de lateralidade e queda, né? Então, novamente aqui a gente tem mais de lateralidade após a alta de 6 meses.
E eu também, é o que eu espero, certo? Para essa perspectiva. Quando eu fiz aqui essa projeção, vou até tirar aqui para você ver, tá vendo aqui, ó? Projeção em relação ao gráfico passado. Veja que a gente teve o fundo aqui, marquei em amarelo, e a minha perspectiva é que tenha uma alta de 6 meses. Ah, ele volta aqui para o topo? Não sei. Ele pode parar por aqui, ó, aqui, ou quem sabe aqui em 30 mil dólares. Como, por exemplo, eu marquei aqui, ó, vê só. Aqui tem uma linha vermelha embaixo, rompeu essa linha vermelha e ele foi até a linha branca, tá? E ficou lateralizando por um tempão. Então pode acontecer isso também, tá? Dele romper essa linha vermelha aqui e ir somente nessa linha branca aqui. E eu acredito até 6 meses aqui, ó. Eu até coloquei aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó, para a minha projeção. Ó, a minha perspectiva é que ele suba até meados de abril, final de abril, esteja, né, o final desse pequeno ciclo de alta e ele volta a lateralizar. Quer dizer que ele vai voltar aqui para o fundo? Não necessariamente, aqui teve a questão da Covid, né? Então a gente tinha esse fundo aqui de forma atípica. Então a gente vai ter mais a lateralização antes do halve e um pouquinho depois do halve. E finalmente aqui a bull run que todos nós esperamos. A minha projeção aqui é que ele vá até por volta de 200 mil dólares. Eu acredito que não passa disso, tá? Você pode, depois disso aqui, vender um pouco seus bitcoins ou outra criptomoeda que você tem aí e esperar o bear market, certo? Então essa é a minha perspectiva, certo? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Então é isso, um forte abraço, vejo você no próximo vídeo.